Olá pessoal, eu de novo, professora Hilda Heller. Eu vou mostrar para vocês hoje na nossa aula de matemática do primeiro ano sobre medidas. Essa é a nossa aula número 2. Nós vamos trabalhar as coisinhas que a gente começou na aula passada. Então hoje vamos continuar vendo as medidas, mas sobretudo aquelas medidas que nós usamos com as partes do nosso corpo, tá? Pode ser braço, mão, pontinha dos dedos, enfim, todas as medidas relacionadas às partes do nosso corpo, tá? Todas as partes que nós usamos para medir. Na última aula, eu havia pedido para vocês deitarem sobre o chão e fazerem um contorno do seu corpo. Pedi para um adulto fazer o contorno do seu corpo. Ou então deitarem no chão e pedir em cima de uma folha de papel e pedir para os adultos fazerem o contorno do seu corpo, como o homem vitruviano do Leonardo da Vinci. E aí eu pergunto a vocês, vocês conseguiram encontrar o seu joelho, o seu tornozelo, o seu pé, a sua mão, o seu punho, o seu cotovelo, enfim, todas aquelas medidas que eu pedi, cintura, quadris, todas essas medidas a gente precisa conhecer e saber aonde fica, né? Então, o espaço que eu tinha pedido entre a ponta da mão até o cotovelo, quanto mede e assim por diante. Então, nessa aula, nós vamos usar as partes do corpo para medir. E nós vamos conhecer três mais importantes. São o palmo, o pé e o passo. Então, nós vamos conhecer cada uma delas no nosso trabalho. O que vocês vão precisar? Vocês vão trabalhar, a prof vai mostrar para vocês aqui, a página que nós estamos trabalhando, na página 92, tá? E aqui nós vamos encontrar as partes do corpo que nós usamos para fazer medição. Então, no livro de vocês já está escrito lá, o palmo, o passo e o pé. Então, o que nós podemos medir com cada uma dessas partes do nosso corpo? Vamos fazer a medida do nosso palmo. Então, a prof vai colocar a mão, vocês vão fazer a mesma coisa que eu. Colocar a mão sobre uma folha branca e vão do punho contornar cada um dos dedos. Vão contornar. E nós temos o contorno da nossa mão, certo? A mão aberta. O que nós vamos colocar agora em cada um dos dedinhos? Todos eles têm um nome. Então, nós vamos colocar esse dedo aqui, é o polegar. Então, nós vamos escrever o nome dele aqui na nossa folha de papel. Polegar. Esse dedo é o indicador. Então, nós vamos colocar o nome dele aqui na nossa folha. Indicador. Esse dedo é o dedo médio. Então, nós vamos colocar lá, médio. Esse dedo aqui é o que a gente chama de dedo anular, que é onde a gente coloca o anel, geralmente, onde as pessoas colocam aliança ou outros anéis. Por isso, chama-se anular, que é de anel. E aqui nós temos o dedo mínimo. Muito bem. Essa parte, vamos pontuar lá com a professora. Pôr um pontinho vermelho no polegar e um pontinho vermelho no dedo mínimo. Essa distância com a mão aberta que vai do dedo mínimo até o polegar, nós chamamos de palmo. Então, essa distância com a mãozinha aberta, que nós medimos da ponta do mínimo até a ponta do polegar, é o palmo. E eu posso perguntar para vocês, o que é que nós medimos com o palmo? Vamos olhar lá, né? A mãozinha aberta, tá? Como tem no desenho do livro, a pontinha do dedo mínimo até a ponta do polegar. Nós vamos ter um palmo. Esse palmo é uma medida que a gente usa muito. Então, vamos lá no livrinho, tá? Vamos fazer uma experiência. Tá? Precisaremos de 4 pessoas, vocês vão para a próxima aula, nós vamos fazer essa experiência. Com 4 pessoas, nós vamos trabalhar uma brincadeira, então já vão se preparando para essa atividade.
Vamos pensar aqui com a prof. O que a gente pode medir com o palmo? Vamos pensando. Nós podemos medir quantas, vamos escrever aqui do ladinho no livro de vocês, o que nós podemos medir com o palmo. Vamos pensar, vocês podem medir com o palmo o comprimento de uma piscina, por exemplo? Eu acho que não. Nós podemos medir com o palmo o comprimento de uma sala, ou da cozinha, ou a largura do nosso quarto? Fica muita coisa para a gente medir com o palmo. Mas a gente pode medir a altura da televisão. Quer ver? Olha só. Eu coloco meu polegar na pontinha e o dedo mínimo, mão aberta. Aqui eu tenho 1 palmo. Aí eu vou com o polegar onde está o mindinho, o dedo mínimo, e estico novamente minha mão aberta, eu tenho 2 palmos. Aqui eu vou para outra vez fazer isso, eu tenho 3 palmos. E por fim, eu vou esticar minha mão novamente, eu consegui saber que a altura da televisão que a professora está usando tem 4 palmos. A mesma coisa eu posso fazer com a largura da televisão. Olha só, eu coloco meu polegar, a mão aberta, o dedo mínimo, e eu tenho 1 palmo, 2 palmos, vão contando comigo, 3 palmos, 4 palmos, 5 palmos, 6 palmos e mais um pedacinho que é quase 7 palmos. É um pouquinho. Falta só um pouquinho da televisão. Então, como é que eu vou dizer que a minha televisão mede? Minha televisão mede 4 palmos de altura por 7 palmos de largura. Então, nós temos como medir, sim, alguns objetos, algumas coisas com palmos. E aí nós vamos aprender que nós temos muitas coisas que nós podemos medir com os palmos, tá? Então, o que nós vamos trabalhar aqui? Na nossa casa, aí em casa, vocês vão conversar com os pais de vocês e vão pedir que eles falem para vocês o que eles acham que eles podem medir com os palmos. Tá? Então vocês vão marcar esses dedinhos aqui como nós mostramos na tela, na folha aqui no quadro branco. Vocês vão medir coisas que vocês acham que vocês possam medir com o palmo. E eu quero que vocês perguntem para os familiares de vocês, ou para os pais, ou para o adulto que está com vocês em casa, quanto é um punhado? Um punhado e quanto é uma pitada, tá? Vocês vão tentar descobrir quanto é um punhado e quanto é uma pitada. E vão registrar aqui no livrinho de vocês, sabe? Vamos combinar assim, vocês fazem isso de lição de casa, de tarefa de casa, e a próxima aula a gente vai então saber quanto é uma pitada e quanto é um punhado. Podem escrever aqui no espaço do livro do ladinho, vocês têm um espaço em branco, vocês podem escrever as respostas de vocês aí, tá? Conversem com um adulto e vamos ver o que vocês conseguem trazer ou mostrar para a prof. Então vamos lá. Terminamos a aula de hoje, muito obrigada e até a próxima.